Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos prosear um pouquinho? Vamos prosear um pouquinho aqui. Eu tava pensando, né? Eu não sei quem aqui viveu nos anos 80 e 90 na igreja. Eu sei que tem gente que viveu até antes. Eu tenho falado... Bom, quando eu falei, né? De vez em quando ainda troco algumas mensagens com a Gláucia Ceciliato. Ela já bateu papo aqui no podcast mais de uma vez, já trouxe reflexões para nós, e é uma pessoa que viveu muito tempo na igreja e há décadas atrás, então ela pegou a mudança da corporação mórmon aqui no Brasil, desde o seu início até que ela começou a enraizar mesmo. E se você ouvir sobre aquilo lá, você vai vendo como que a igreja foi mudando, né? Principalmente falando em Brasil. E a gente vê essas mudanças sempre. Ela pegou lá de trás, desde antes, quando ainda não era conferido o sacerdócio aos negros, até que no final dos anos 70 isso mudou e tal. Mas o que eu peguei especificamente, eu fui batizado nos anos 80, né, com 8 anos, porque eu já estava na igreja desde pequeno. E eu lembro mais dos anos 90, finalzinho dos 80 indo para os 90, ali 89, 90 tal, e dali em diante. Na minha época tinha programas que eu acho que nem existe mais. Às vezes vocês já viram comentar aqui, né? Tinha os luzeiros, né? Luzeiros era uma classe que tinha. Eu posso falar aqui algumas coisas erradas que eu não lembro direito mais, né? Aí quem quiser me corrigir, né, que viveu essa época e sabe, os luzeiros era dos rapazes, era uma preparação entre a primária e os rapazes. Aí você ficava ali, eu não lembro se era um ano de preparação, que era a classe dos luzeiros. Eu não sei se as moças têm algo assim também, que era a transição, né, da primária para as moças. E nessa época aí, pelo que eu lembro, né? Eu fiz muitos amigos na igreja nessa época. Na verdade, também, eu já falei sobre isso aqui, a gente não tem muitas opções de amizade. E nem tô falando que é ruim isso. Não, fiz amigos bons e amigos que eu converso até hoje. Não muitos, porque, volto a falar, quando aqui me tornei o Mormon uma ova, esses amigos desde a primária não querem mais saber, né? E até entendo, né? Beleza. Talvez ainda um dia a chave vira lá na cabecinha de cada um, ou nunca vai acontecer, mas é assim que funciona, né? E eu lembro bastante dessa época, essa época dos luzeiros foi quando eu fui crescendo ali na igreja. Você sai um pouco daquela infantilidade, vai tentando entrar na juventude ali, bem na pré-juventude mesmo. Aí você vai conhecendo os amiguinhos e tal. E fiz amigos ali que duraram muito tempo, até anos atrás. Conversávamos, bater papo mesmo. Só que às vezes é o que eu falei, né? Aí, pô, sair da igreja, vira uma ova, pô, não quer nem saber. Ali você já é meio anticristo, já vira pra eles o que largou da barra de ferro, tá com o diabo no corpo, aquela coisa toda. Mas beleza. É o que eu falei, a vida cria um filtro natural pra saber quem realmente é seu amigo, ou foi seu amigo, né? Ou amigo ou amiga. Mas teve essa época dos luzeiros. A igreja também ela fazia Olimpíadas da igreja. Eu não sei se alguns de vocês lembram, isso também era no começo dos anos 90. E eu lembro que a gente ia numa escola de cadetes em Campinas, e era onde era realizadas as provas, né? Eu não sei como que a igreja conseguia aquele espaço lá. As provas, claro, corrida, salto, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que coisas que não tem mais, né? E também eu não lembro, ultimamente eu não lembro. Eu lembro de ter aquele negócio de busca de escrituras como tinha, né? E tinha até troféuzinho para essas coisas. A gente ia numa capela grande que tinha em Campinas e tal, e ali eram realizadas as atividades que se chamavam Super Sábado. Eu não sei também como que se chama hoje esse raio dessa... Você nem sei se tem, né? Acho que é outra coisa, deram outros nomes, né? Ou não tem, ou mudaram, tá? E eu lembro dessa época. Por que eu tô comentando? Nem fiz um prelúdio sobre isso, né? Por que eu estou falando dos anos 80 e 90 e tal?
Porque as pessoas têm perguntado muito, você fala que tem 40 anos na igreja, como é que era então a época mais antiga, você que viveu lá? Tem gente aqui que me ouve que é até muito mais tempo que eu, tá? Então, eu sei, então eu falo do que eu conheço, mas eu sei que tem muita gente mais antiga. Então, por muita gente perguntado, na verdade, ultimamente, a respeito do como que era décadas atrás na igreja, então eu falei, pô, vou falar um dia a respeito disso, e eu falei, por que não hoje, né? E então, os anos 80 e 90, nesse 90 tinha isso, eu participei dos luzeiros, né, que era essa preparação para os rapazes, entre a primária e rapazes, tinha Olimpíadas da igreja, tinha aquele raio daqueles acampamentos que dos vanguardas, meu pai do céu, eles queriam imitar escoteiros, cara. Meu pai do céu, só foi desastre aqueles acampamentos. Nossa, eu não vou falar que eu odiava. Prestem atenção, eu não vou falar porque eu odiava, porque eu ia ali com os amigos, né? Mas era assim, era trabalho, era árduo. Eles queriam fazer um lugar que escotismo não é do Brasil. Eu sei que tem, tá? Eu sei que tem esse movimento. Mas eles queriam fazer os modos americanos, tá? Vamos catar lenha, Nossa, isso aí é só para trabalhar ali. Era acampamentos que eles transformavam em só trabalho. E você fala, pô, eu não quero mais ir. Pô, eu voltava tão cansado do acampamento que falaram que era para relaxar e não era de diversão, era de trabalho mesmo. Mas beleza, não quero falar do acampamento aqui, mas tinha esses acampamentos vanguardas naquela época. Deixa eu lembrar o que tinha também. Tinha aqueles bailes que faziam nas casas. Os bailes eram feitos nas casas, isso aí eu lembro. Foi feito já na minha casa, na varanda, colocava ali as caixinhas de som e tinha o baile dos rapazes e moças ali. A gente ia na casa de outras pessoas da estaca, quer dizer, vou ir bailinho esse sábado na minha casa, tal, sempre com aquela luz mais forte, tal. A gente fala que não, mas alguns deixavam uma meia luz mais escurinha, assim, tá? Era nas casas ali, acho que é talvez até por isso que pararam de fazer isso. Não ficava aquele negócio de luz acesa total, não, viu? Então não. Mas naquela época tinha, assim, esses bailinhos. Os bailinhos era legal também porque você conversava com as pessoas, era um momento ali que dava para você conversar. Então acabava sendo um tempo de descontração ali. Quem participou desses bailinhos na época que era nas casas? Da igreja, hein? Tô falando da igreja e não essa... Porque eu sei que nos anos 80, tal, até no começo dos anos 90, culturalmente tinha esses bailinhos nas casas das pessoas. Mas tô falando da igreja, era um baile da igreja que era feito lá. Assim como era feito algumas reuniões, brincadeiras, noite familiar na casa de outras pessoas. E acho que isso não tem mais, né? Até por isso que parou tal, passou a ser só na capela, aquela tranqueirada toda. Aí, tocava o dia tudo também, isso aí eu lembro. Qual que era uma música dos anos 90 que tocava? Tocava até Legião Urbana, cara. Músicas lançamento na época, né? E Legião no baile, mas tocava, né? Era numa casa, então cada um tocava ali o que queria, né? E na época a gente tava começando a gostar de rock, a minha turminha ali, e aí tocava Nirvana e tal, saiu o Nevermind, naquela época que saiu aquele... Pra quem não sabe, né, o Nirvana lançou o Nevermind, que na época era um LP, que tinha, sabe aquele LP famoso que tem um bebezinho na capa, numa piscina, assim, caindo assim, na água. E nessa época aí era a época que tinha esses bailinhos e tal, né? A gente conversava bastante. Então tinha isso, essa era alguma das coisas que tinham. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Além disso, tinha atividades, tinha bastante atividades na igreja que você podia fazer que você não pode. Por exemplo, acampar. Acampar assim, fora daqueles acampamentos que para mim não foi tão bom, muitos deles, aqueles de carnaval. Você podia dormir na igreja. Dormir na igreja. Eu até falei uma vez aqui que a gente dormiu na igreja. Teve um rapaz que dormiu na mesa do sacramento, tal, uma atividade mal planejada, tal. E tinha bastante essas coisas aí. Isso aí tinha bastante, sim. E é isso, né? Eu acho que algumas coisas mudaram. A igreja ela vai se adaptando, né? Porque ela tem que ficar cada vez aos moldes da época que ela está entrando, né? E isso aí a gente percebe nessas mudanças que ela já teve.
Agora, as mudanças que as pessoas falam que a igreja ainda vai ter, que eu não duvido, eu ainda acho que a igreja vai mudar o seu nome, o nome da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Eu acho que um dia ela vai fazer uma alteração nisso. Eu acho que um dia a igreja vai mudar o nome do livro de Mórmon, porque tá ficando uma coisa muito manjada e a história da igreja também não ajuda. Sei lá, eu acho que um dia a igreja vai mudar a parte de musical. Tem umas pessoas que falaram a respeito disso, maestros, tá? Que já foram membros da igreja. Maestros que eu falo que manjam muito da música, né? Que falam que um dia a igreja ela vai acabar também se aderindo aos moldes das igrejas evangélicas. Aquelas que atraem vários jovens, pessoas, com bandas. Eu acho que um dia isso vai acontecer. Ah, só trabalhamos com hinos, só cantamos hinos sacros na igreja, tal, piano, tal, mas eu acho que um dia ela vai abrir um pouco, vai abrir uma exceção, porque eu acho que no futuro ela vai precisar se adaptar nesses moldes. Até que um dia, por exemplo, eu acho que um dia, por força da sociedade e ter que ser integrante dentro desse mercado de igrejas, um dia a igreja vai ter que sim aceitar o casamento homoafetivo. Ela vai ter que, em algum momento, a pressão vai ser tão grande que ela vai ter que fazer isso. Ela fica tentando ser dura na queda para falar assim, não somos aqueles que mantêm, mas ela já cedeu a muita coisa e não vai deixar de ceder nessas coisas também. E essa é a minha opinião. É simples opinião, mas acho que é um grande foco nisso aí que ela vai ter. Se você também acha que a Corporação Mórmon ao longo dos anos ela vai fazer mais alterações e você acha, isso pode falar aqui. Acho que ela vai fazer alterações em manuais, em regras e um monte de coisa. Ela precisa fazer isso. E as alterações que ela tem feito, que na verdade eu percebi mais alterações depois que, se você der uma estudada nas maiorias das alterações que a Corporação Mórmon já fez, no final dos anos 70, que ela começou a conferir o sacerdócio aos negros, dali para frente, ela fez várias adaptações à sociedade para ficar mais próxima de ser aceitável. E então eu acho que ainda vai ter muitas alterações aqui, tá? Até a Vânia falou esses dias que ela também acha que vai ter um dia alteração no nome do livro, de Mórmon, também eu acho que vai ter, sabe? Então se você acha que vai ter mais algumas alterações que eu não mencionei aqui, se você, acho que um dia acho que ela vai fazer isso, comente no YouTube. Tá? Comente no YouTube que eu acho que vai ser legal. Eu vou ler os comentários se vocês falarem essas coisas, porque eu acho que é bacana. E de vez em quando eu tô colocando episódios aqui de ler comentários, aí eu vou ler bastante seu comentário, tá? E eu acho que é isso aí. Então comentei um pouquinho para vocês dos anos virados dos anos 80 para os 90, o que eu via de diferente e as alterações que eu acho que vão ter, tá? A própria proclamação à família, aquela proclamação ao mundo, tal, ela foi também porque ela precisava se adaptar e dar um recado para a sociedade que ela era uma corporação, foi feito por advogados. Eu tinha na minha casa, né? Alguém pode pensar, também tinha na minha, aquela gravura da proclamação à família, ao mundo lá, enquadrada, tava na sala da minha casa, mas aquilo lá foi feito por advogados. Aí tava lá a assinatura de profetas, videntes e reveladores, advogados que fizeram, porque eles precisavam fazer algo que se moldar. E ainda ouvi falar que também, além de advogados, que criaram aquilo lá para poder ficar bem adaptável ao mercado de religiões, mais aceitável, também foram feitos por marqueteiros. Eles estavam ali utilizando... Igrejas têm marqueteiros voltados para isso aí, para o ramo de igrejas. Aí a gente fala, corporação é um mercado. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é um mercado. Igreja é um mercado. Seitas são um mercado, culto, sei lá como a Vânia fala, do diabo a quatro. Mas são sim. É um mercado, é um nicho de mercado que as pessoas querem. E cada uma quer estar inserida, né, no seu meio ali e se destacar. Certo? E uma coisa que eu ia falar para vocês esses dias, mudando um pouquinho de pato para ganso, é sobre a mentira. Eu vi um podcast de uma pessoa bem famosa, um estudioso, que ele estava falando que a mentira sempre existiu. Na verdade, isso não é novidade para ninguém. Então, as pessoas, ao longo do tempo, utilizam sempre mentiras para poder sobressair. E mentiras críveis. E as pessoas acabam, a sociedade... Olha que interessante que ele falou.
Ele disse que às vezes as pessoas precisam das mentiras. As pessoas precisam, elas criam um vácuo de mentira que quando chega preciso de uma mentira, inconscientemente. Pô, a pessoa chega pra você e fala assim, ó, um menino orou no bosque, apareceu Deus, Jesus Cristo, e ali ele traduziu o livro de Mórmon numas placas que depois o anjo levou pro céu. Imagina só, chegam falando isso pra você e a pessoa acredita. Parou pra pensar isso? Hoje, depois de 40 anos acreditando nessas coisas, eu fiquei pensando nisso aí depois que eu ouvi essa pessoa super inteligente falando num podcast, que a mentira sempre existiu e as pessoas precisam de uma mentira. Olha que profundo isso. Volto a falar, vamos pensar junto comigo. Chega pessoas de uma corporação religiosa, entre aspas, falando para você, olha, um dia um rapaz ajoelhou no bosque, apareceu Deus Jesus Cristo, falou para ele que tudo quanto a igreja estava errada, olha só onde vai chegando, que ele foi chamado ali para levantar o reino de Deus de novo, esse menino. Aí ele teve acesso a umas placas de ouro enterradas, aí ele pegou essas placas que estavam numa língua que ele não entendia, começou a traduzir. Aí ele falou assim, precisamos provar, olha as placas. Não. Aí veio um anjo e levou as placas para ninguém ver as placas. ouve isso aí. Aí a gente vai, aí ele foi e tal, fez o livro. Aí o livro de Mórmon, que é traduzido, entre aspas, traduzido dessas placas. Aí foi pregado para todo mundo, ele tentou vender o livro, não conseguiu. E aí, olha só, daí para frente vem um monte de histórias que a gente já falou aí. Aí a gente ouve tudo isso aí. Hoje, se você parar para ser a pessoa mais sensata do mundo, você vai falar, pô, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O mínimo de sensatez, de sobriedade, pensando historicamente, um monte de coisa, você fala, isso não aconteceu. Mas aí, quando chega para uma pessoa que ela tá ali vulnerável, carente, ela precisa de algo na vida dela e vai ouvir tudo isso aí, ela abraça a ideia. Como muitos aqui que estão me ouvindo, um dia abraçaram essa ideia e falam assim, não, eu preciso. Aí, por exemplo, a gente vê, é uma mentira. Se você parar só para ser sensato, olhar com um olho crítico, não, para, aí desenterrou umas placas, aí traduziu, depois o anjo levou a placa embora. Só nisso aí você já fala, não, peraí, não, eu vou cair nessa. Só que por que a gente acredita? O ser humano ele precisa de uma certa mentira para preencher lacunas. Só que, lógico, ele não vê isso como mentira na hora. Isso é internamente, o inconsciente seu precisa desse tipo de mentira. E a gente trata como verdade, às vezes abraça a vida toda. Então eu fiquei pensando a respeito disso também, né? Mas tá bom, deixa a reflexão aí para vocês, o que vocês acham, também comenta a respeito disso. O que você acha disso, de um sábio uma vez, um sábio que falou que às vezes o ser humano ele precisa inconscientemente de certas mentiras. A gente vê isso na política. Acredito nisso piamente. Calma aí, para ser sensato, vai acreditar mesmo, entendeu? Às vezes a gente não para pensar nisso com a sensatez. E porque a corporação Mórmon é cheia de coisas que você parar para ver, pô, peraí, não é verdade, né? Então a gente acaba entendendo tudo isso. Então tá bom, falei com vocês aqui um pouquinho então sobre o final dos anos 80 na igreja, 90, como é que e o que eu acho de mudanças, e entrando um pouquinho que às vezes o ser humano ele precisa um pouco de mentira, né? Inconscientemente ele abraça um monte de mentiras como verdade. Mas legal, legal bater um papo com vocês hoje de novo, como sempre. E obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.